A carta apostólica de João Paulo II, Rosário da Virgem Maria, já não é tão recente. Nessa ocasião, o terço mariano, como nós católicos conhecemos, foi modificado, recebendo os mistérios luminosos. Nesse documento, o Papa mostrou intensa preocupação com o curioso fenômeno. Católicos praticantes recorriam a orações contemplativas de religiões orientais e continuavam na igreja. Um verdadeiro absurdo e uma confusão que desorienta a caminhada espiritual dos cristãos. João Paulo II, sobre o assunto, discorreu: apesar de possuírem elementos positivos e às vezes compatíveis com a experiência cristã, todavia escondem frequentemente um fundo ideológico inaceitável. E assim recomenda o terço mariano meditado como forma cristã de contemplação ao único Deus, o Deus uno e trino. O rosário, precisamente a partir da experiência de Maria, é uma oração marcadamente contemplativa. Privado desta dimensão, perderia sentido, como sublinhava Paulo VI. Sem contemplação, o rosário é um corpo sem alma e a sua recitação corre o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas e de vir a achar-se em contradição com a advertência de Jesus. Na oração, não sejais palavrosos como gentios, que imaginavam que hão de ser ouvidos graças à sua verbosidade. Por sua natureza, a recitação do rosário requer um ritmo tranquilo e uma certa demora a pensar, que favoreçam naquele que ora a meditação dos mistérios da vida do Senhor, vistos através do coração daquela que mais de perto esteve em contato com o mesmo Senhor e que abram acesso às suas insondáveis riquezas. Precisamos de deter-nos neste profundo pensamento de Paulo VI para dele extrair algumas dimensões do rosário que definem melhor o seu caráter próprio de contemplação cristológica. Tal contemplação acontece ao lado de nossa mãe. Não podemos esquecer jamais da Santíssima Virgem, Mãe de Deus e nossa mãe, que intercede por nós junto ao seu Filho Jesus. Cristo é o mestre por excelência, o revelador e a revelação. Não se trata somente de aprender as coisas que ele ensinou, mas de aprender a ele. Porém, nisto, qual mestra mais experimentada do que Maria? Se do lado de Deus é o Espírito, o mestre interior, que nos conduz à verdade plena de Cristo, de entre os seres humanos, ninguém melhor do que ela conhece Cristo. Ninguém como a mãe pode introduzir-nos no profundo conhecimento do seu mistério. O primeiro dos sinais, realizado por Jesus, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, mostra-nos precisamente Maria no papel de mestra, quando exorta os servos a cumprirem as disposições de Cristo. E podemos imaginar que ela tenha desempenhado a mesma função com os discípulos depois da ascensão de Jesus, quando ficou com eles à espera do Espírito Santo e os animou na primeira missão. Percorrer com ela as cenas do Rosário é como frequentar a escola de Maria para ler Cristo, penetrar nos seus segredos, compreender a sua mensagem. Sabemos que os mistérios da luz foram inseridos na sistemática do Rosário para que o mesmo possa ser mais plenamente considerado um compêndio do Evangelho. Essa inclusão é magnífica e valoriza ainda mais os demais mistérios e a importância da meditação dos mesmos. É o que diz o 19º parágrafo da Carta Apostólica Rosário da Virgem Maria de João Paulo II. Para que o Rosário possa considerar-se mais plenamente compêndio do Evangelho, é conveniente que, depois de recordar a encarnação e a vida oculta de Cristo,
mistérios da alegria, e antes de se deter nos sofrimentos da paixão, mistérios da dor, e no triunfo da ressurreição, mistérios da glória, a meditação se concentre também sobre alguns momentos particularmente significativos da vida pública, mistérios da luz. Esta inserção de novos mistérios, sem prejudicar nenhum aspecto essencial do esquema tradicional desta oração, visa fazê-la viver com renovado interesse na espiritualidade cristã, como verdadeira introdução na profundidade do coração de Cristo, abismo de alegria e de luz, de dor e de glória. Diante de toda esta bela explanação de nosso saudoso e santo pontífice e o profundo significado cristológico do terço mariano, o teólogo protestante Dr. Stefan Tobler, da Universidade de Tübingen, declarou que o rosário pode contribuir para a união dos cristãos. Ouçam o que este teólogo doutor protestante disse. Devo dizer que eu a li de uma só vez, disse Tobler sobre a carta apostólica. É uma carta de uma profundidade espiritual e teológica que eu não estava esperando. Uma carta que respira uma dimensão evangélica que me surpreendeu muito. A carta diz que é necessário relançar o rosário como uma oração cristológica. Ele acrescentou: de fato, ela faz isso da primeira à última linha. Quando o documento alude à graça que Maria nos dá quando rezamos a ela, ela fala da graça que Deus nos dá quase das mãos de Maria, mas com quase como se dizendo que ela, a graça, está e não está nas mãos de Maria. Penso que as igrejas evangélicas podem redescobrir Maria como a imagem da pessoa completamente aberta a Deus, com seu fiat, com seu fazei tudo o que ele vos disser, com seu ficar ao pé da cruz, com sua presença silenciosa entre os discípulos. Nesta carta, o Papa enfatiza que o rosário, mais que uma oração de palavras, é uma contemplação do mistério. Certamente a sensibilidade e busca de hoje é primeiro redescobrir um lugar onde o coração repousa, onde a alma contempla os mistérios de Deus e também as maneiras pelas quais isso é possível. Nós, em nossas tradições, devemos redescobrir os modos que são equivalentes à analogia. Estou convencido de que se os católicos rezarem o rosário como proposto nessa carta apostólica e se os evangélicos reconhecerem e redescobrirem sem preconceitos esta nova forma de conceber o rosário, então será uma ocasião favorável, mas devemos trabalhar nisso. Tais palavras nos fazem refletir também sobre o papel de Maria. O rosário nos mostra exatamente esse papel de Maria como mãe de Jesus e mãe nossa, como nossa maior intercessora junto a Cristo. Em nosso canal, em diversos vídeos, falamos da importância da Santíssima Virgem no mistério da salvação da humanidade. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. E é exatamente graças a esta única mediação que é possível a mediação humana ou intercessão que os cristãos podem fazer uns pelos outros, dentro do corpo místico que é a Igreja. E esta intercessão não é interrompida com a morte. Os santos dos céus podem interceder a Jesus pelos que estão na terra ou pelos que estão se purificando no purgatório, dentro da realidade transcendental da comunhão dos santos, completamente embasada pela Bíblia, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja.
temos um vídeo que trata especialmente sobre este assunto. Link na descrição. Maria é a rainha dos anjos e dos santos e tem uma missão singular como medianeira de todas as graças. E esta missão só existe por causa da única mediação de seu Filho Jesus Cristo. Sobre esse título e sua importância, que provém, como já dito, da única mediação de Cristo, temos um vídeo sobre o assunto. Link na descrição. Maria, como Santíssima Mãe de Deus, a nova Eva, mãe da Igreja, continua no céu sua função materna em relação aos membros do corpo de Cristo. A intercessão única da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo, baseia-se na sua mediação de Cristo, dela depende completamente e dela obtém toda a sua força. Nesse sentido, o rosário não pode perder jamais sua importante dimensão cristológica. Obedeçamos sempre a nossa mãe, que insiste que devemos fazer exatamente o que seu filho Jesus diz, o que seu filho determina. Não é esse o conceito essencial de ser cristão? Seguir a Cristo? Enfim, o que vocês acharam desta reflexão sobre a importância do rosário? Que tal mergulhar nos mistérios dele e utilizá-lo para evangelizar? Pense nisso. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.